Pesado o título desse vídeo, né? Mas o que eu tenho para dizer para você é: nunca mais vá em uma igreja. Você já ouviu essa frase? Você já ouviu esse desabafo? Você já ouviu essa palavra da boca de alguém? Quantas e quantas pessoas que já serviram a Cristo, que já frequentaram a igreja, já estiveram na igreja, no templo, quatro paredes, e por algum motivo se frustraram, se decepcionaram, se machucaram. Sim, muitas pessoas se machucaram na igreja. Eu estou dizendo aqui o conceito de paredes, templo. E muitos têm essa revolta dentro de si e falam: nunca mais eu coloco os pés em uma igreja ou nesta igreja. Quando há essa expressão, no coração dessa pessoa está dizendo assim para Jesus: eu não irei te servir mais. Em Hebreus, diz que nós não devemos deixarmos de congregarmos como é o costume de alguns. Antes, pelo contrário, que nós venhamos a demonstrar uns aos outros, que nós venhamos incentivar uns aos outros. Para quê? Para que essas pessoas venham sentir a vontade, a necessidade, entender a proporção, a força que é estarmos no templo adorando, que é estarmos reunidos no mesmo lugar. Atos diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar quando deu toda a casa de glória. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus vem fazer morada dentro de nós, nós passamos a ter uma vida transformada, uma vida mudada por completo. Mudamos o pensamento, os sentimentos, as nossas atitudes. Não só recebemos dons de Deus, mas recebemos uma graça bendita, qual nos constrange, nos direciona, nos leva para um novo propósito, um caminho diferenciado. A igreja, o templo, não é um lugar aonde você não vai se ferir, aonde você não vai encontrar decepções. Pelo contrário, porque é uma reunião de pessoas falhas buscando a um Deus perfeito, entrando na perfeição de Cristo, adorando a Ele. Pelo contrário, quando as pessoas dizem assim: na igreja só tem hipócritas. No mundo também tem, e nem por isso nós deixamos de ir. Deixamos de trabalhar, de estudar, deixamos as nossas festinhas, pelo contrário, vivemos na hipocrisia junto com eles. A igreja é um lugar de hipócritas que sempre cabe mais um, não é mesmo? Então é importante você entender que na igreja haverá decepções. Na igreja haverá obstáculos, haverá adversidades, haverá traições. Aí nós dizemos assim: mas na igreja as pessoas fazem isso, na igreja fazem fofoca, na igreja fazem aquilo, na igreja tem adultério, na igreja tem isso, na igreja... Em todo lugar do mundo tem, porque existem seres humanos. E aonde existe pessoas, está propício a acontecer qualquer coisa. Não é o lugar mais perfeito do mundo, mas é o melhor lugar para se estar. Fala a verdade. Não tem coisa melhor do que quando você chega no culto, quebrado, angustiado, entristecido, cheio de problemas, e você ora ao Senhor. Ou tem dias que você não consegue nem orar de imediato, mas você fecha os teus olhos e enquanto está tendo a oração, o louvor e a adoração, vai havendo um movimento do céu nas nossas vidas. E o Espírito Santo vai limpando. O Espírito Santo vai tirando as angústias, vai tirando as frustrações, vai tirando aqueles conflitos, aquela loucura que está dentro da nossa cabeça, dentro de nós. E aí quando nós vamos ver, saímos da igreja e chegamos em casa lavados, transformados, restaurados. Lembrando que a igreja não é local de nós olharmos para as pessoas, não é o local de olharmos a vestimenta, não é o local de olharmos o tamanho do cabelo,
Não é o local de olharmos quem tem ou não tem tatuagem, quem tem ou não tem piercings, quem tem ou não dente. É um local de adorarmos a Deus. Nós precisamos chegar à igreja, chegarmos ao templo e nos esvaziarmos ali mesmo. Entregarmos a Deus a nossa adoração, sabendo que Ele é o único digno de todo louvor e adoração. Que nós viemos entender definitivamente que é o melhor lugar para estarmos. Eu, outrora, antes de conhecer a Jesus, saía de segunda a segunda, enchia a lata, bebia que nem um condenado. Eu fumava 2,5 maços de cigarro por dia. E ainda havia vazio, havia frustração, havia decepções. Quantas e quantas vezes eu não fui traído por amigos no mundo? Quantas e quantas vezes eu não sofri decepções com amigos do mundo? E mesmo assim nunca deixaram de ser meus amigos. Agora que eu estou em Jesus, eu tenho que me rotular, me colocar dentro de um casulo e dizer: eu não me misturo. Fulano é isso, fulano é aquilo, eu sou perfeito. Não, querubim ungido. Você é apenas mais um servo de Cristo, que todos os dias vai passar pela olaria de Jeová. Precisamos entender que na igreja que nós somos exortados, que nós somos curados, que nós somos libertos, que nós somos transformados. Somos vaso de barro carregando preciosidade. Qual é a preciosidade? É a presença de Deus. Não somos dignos de sermos merecedores da salvação, mas a graça, o favor imerecido nos alcançou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para que todo aquele que nele crê. Ele não disse que era o branco ou o preto. Ele não disse que era o homem ou a mulher. Ele não rotulou. Ele disse que todo aquele que nele crê. Mas lembre-se que Jesus nos recebe como nós estamos. Mas ele faz uma transformação nas nossas vidas. Vinde como estais, mas não permanecei. Porque o Deus que nós servimos é um Deus de transformação. Ele quer transformar você. Ele quer transformar a sua casa. Ele quer transformar a sua vida. E Ele vai fazer, porque Ele é Deus. Não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros e vos designei, para que vocês vão e dê fruto, e os vossos frutos permaneçam. Oh, aleluia! Os frutos de Jesus serão multiplicados através das nossas vidas. E eu finalizo aqui. Jesus disse assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, expulsar demônios, curar os enfermos, limpar os leprosos e etc e tal. Aí ele disse assim, que nós faremos milagres, sinais maiores do que ele. Porque nós somos deuses. O deusinho, o deusinha. Somos vaso de barro, carregando preciosidade. O único digno de honra e glória é ele. Saul rejeitou a ordem de Deus. Quando ele rejeitou, Deus colocou outro no lugar. No momento em que nós rejeitarmos o propósito de Deus, o chamado de Deus, Deus coloca outro no lugar. Então não se sinta um Deus, porque você não é um Deus, você não é uma deusa. Você é um vaso de barro carregando preciosidade. Lembre-se, não vá à igreja, porque na igreja tem hipócritas. Não vá na igreja, porque na igreja tem traição, porque na igreja tem fofoca, porque na igreja tem divisão. Seja a igreja, reunidos uns com os outros, formando o corpo de Cristo. Não vá à igreja, mas vá usar droga. Não vá à igreja, mas vai para a balada. Não vá para a igreja, mas vá para a prostituição. Porque lá sim é um lugar de maravilhas. Na prostituição, na balada, nas drogas, na bebida, na cabeça cheia da loucura, não tem prostituição, não tem hipocrisia, não tem fofoca, não tem traição. Mas na igreja tem.
Mas mesmo assim, eu prefiro estar na igreja, porque é o lugar de adoração. É o lugar aonde o Espírito de Deus nos convidou para adorarmos a Ele. Leve os seus filhos, leve os seus pais, leve os seus irmãos, leve a sua esposa, leve o seu esposo. Vá à família reunidos, para juntos estarmos com a família em Cristo, adorando ao Senhor. Que Deus assim te abençoe e na sua mente e no seu coração entenda que é reunidos como corpo de Cristo. Que nós não venhamos deixar o costume de congregar. Que nós não venhamos perder o propósito de congregarmos, como é o costume de alguns. Esse não é o nosso costume, porque o nosso costume é adorar a Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que se essa palavra falou contigo, compartilhe com alguém. Se inscreva no canal, ative o sininho. Quando você se inscreve, dá um joinha ou até mesmo um dedinho para baixo, um dislike. O YouTube entende que o vídeo está se movimentando e ele começa a entregar. Me ajude aí. Não custa nada para você. Seu dedinho não vai cair se você clicar em se inscrever. Compartilhe com alguém. Assim, nós vamos propagar o Evangelho da Salvação com mais força. Graça e paz.